Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui novamente no estúdio Quarto Poder, entrevista com Evânia Cardoso. Hoje também um bate-papo acerca, pastor, se eu quiser, a gente está todo mundo aqui controlado com a Covid-19, se quiser tirar máscara, estamos tranquilos, né? A gente fez o exame, como a gente sempre fala, e está sempre, hoje já medimos a temperatura, está tudo ok. Então, nós estamos aqui com o Bispo Biratã, da Igreja de Cristo, e a gente quer falar, a gente veio essa noite para falar acerca de Jesus, de Cristo. E a gente tem algumas perguntas para ele, porque eu admiro muito a pregação dele, a unção que ele tem com Deus. E eu estava muito nervosa, entendeu? Porque eu conheço pouco da palavra. Eu pedi para Deus, na hora certa, amor, ele vai colocar as palavras certas na minha boca. Então, a gente está aqui hoje para fazer essas perguntas. Ótimo. E a primeira pergunta que a gente tem aqui para falar é, Bispo, explica para nós como será a segunda volta de Cristo. Bom, gente, boa noite a todos. Quero cumprimentar a Evânia Cardoso. Muito obrigada. Pode continuar. Acontecimentos da volta de Jesus. Só recapitular a pergunta. A pergunta é, Bispo, explica para nós como será a segunda volta de Cristo. Tá. Essa é uma preocupação geral. Na verdade, é uma preocupação que ela transcende o tempo, não é de agora. Essa preocupação ela vem do passado. No tempo de Jesus havia essa preocupação, principalmente no coração dos seus discípulos. Quando você estuda escatologia, a hermenêutica, você vai para a exegese, se você não tomar cuidado e não se focar ao Espírito, o muito letra ela acaba sufocando e por base até na própria Bíblia pode correr o risco de até matá-lo. Então, os próprios discípulos de Jesus, um dia preocupados com isso, Mateus capítulo 24, eles viram para Jesus e diz, mestre, quando é que vai acontecer essas coisas? Claro, Jesus vinha pregando para eles. Jesus, ele com 30 anos inicia o ministério, ele seleciona 12 homens e começa a discipular esses homens e fala dessa vinda. Né? Nós compreendemos, falar de vinda de Jesus, dessa volta de Jesus, a gente não pode falar isso sem o que todo o Velho Testamento aponta para essa chegada de Cristo. Todo o Velho Testamento, a gente aprende que ele é já o novo, só que de forma velada, de forma ainda lacrada. E já o Novo Testamento é também o velho, mas agora revelado, com mais clareza. É a graça de Deus. E então Jesus responde aos seus discípulos quando eles perguntam, mestre, nos responda, quando acontecerão essas coisas? E outra pergunta que eles fazem, que sinais acontecerão? Coisa a ver com o questionamento. Essas duas perguntas os discípulos fazem. Então Jesus começa a trazer uma alerta e uma advertência para os seus discípulos, dizendo, olha, vocês vão ouvir falar de guerra, de rumores de guerra, vocês vão ouvir falar de epidemias, vocês vão ouvir falar de pragas, vocês vão ouvir falar que pais se levantarão contra os filhos, filhos contra os seus pais. Jesus começa a dar um relatório de tudo aquilo que esta geração está vivendo. Algumas coisas têm passado tempo e tempo tem acontecido, e alguns desses fatos tem vindo para nós. Quer dizer, a volta de Jesus, o tempo da volta de Jesus, eu acredito que está próximo. Quando você vai ler os acontecimentos, eu posso findar o que fecha a volta de Jesus quando esse evangelho for pregado para todo mundo. Ele encerra sempre isso. Quando todo mundo ouvir a palavra da salvação, acredita-se que chegou o fim. Então, alguém pode dizer que tempo é esse? Não podemos. Nós podemos afirmar que está próximo, que Jesus está voltando. Bispo, a gente tem uma segunda pergunta aqui. E qual a influência dos últimos acontecimentos em relação à segunda volta de Jesus? O que você tem a dizer para nós? Bom, nós estamos em meio a um caos aí, em nível mundial praticamente, que é essa pandemia. Verdade. Né? E todas as vezes que acontecem coisas de nível internacional dessa forma, que abala a estrutura do mundo, a gente compreende que o Deus vivo do passado, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. E ele está no controle de tudo. Tudo o que aconteceu, o que tem acontecido, Deus está no controle de tudo. Por isso nós encontramos pessoas denominadas ateias, a dizer, eu não acredito em Deus. E quando você conversa com pessoas, não falo todas, mas a grande maioria, elas vão justificar a ausência da eficácia desse Deus. Quer dizer,
Por que uma pessoa se torna ateia? Porque ela diz, olha, por que uma criança estava sendo maltratada, ela é inocente, onde estava Deus que não socorreu? Naquela enchente, naquele terremoto, naquele maremoto, onde estava Deus que não socorreu? Naqueles países mais baixos, as pessoas estão morrendo às mínguas, morrendo de fome. Aonde está Deus? E o fato é que Deus, ele está no lugar certo. A Bíblia diz que ele habita no alto e sublime trono. Mas há um desejo no coração do Pai, que é habitar no nosso coração. Amém. O desejo de Deus é habitar aqui dentro. Mas ele não pode nos sucumbir, ele não pode invadir o nosso coração. O que Deus faz? Ele vem e nos chama a atenção. Ele nos convoca. E muitas vezes a chamada de atenção de Deus é isso. Eles não dão o livre-arbítrio. Dá o livre-arbítrio para você escolher. E às vezes, uma coisa que nós achamos que era o fim, é uma oportunidade de recomeço para nós. Encontramos muitas pessoas, inclusive uma pessoa famosa, ele escreve um livro dizendo, olha, virou o carro, virou a minha vida. Aquilo que era para ser tragédia, foi uma porta para a mudança de vida. Para mudança. Né? Então eu acredito que o que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo, apontam a vinda de Jesus. Não significa que isso é o sinal da vinda de Jesus, mas são rumores que apontam, que mostram que a Bíblia fala sobre os rumores, que né? Jesus está às portas, ele está voltando. Verdade. Como é o reino de Deus? Você pode explicar para nós? É complicado. O reino de Deus é algo que não tem palavra. Eu me vejo nessa pergunta sua, Evânia, como eu me vejo como João tentando descrever o amor de Deus. O amor de Deus. Ele fala, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa expressão tal, para quem é perito em português, vai entender que é uma expressão que não cabe uma dimensão, uma expressão. Quer dizer, de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele falando sobre reino, eu estava fazendo um estudo outro dia atrás, e eu descobri só no Novo Testamento 39 textos, não é versículo, textos, histórias que falam sobre o reino de Deus. Mas Jesus, ele alertando os seus discípulos, ele diz, olha, o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Quando nós alcançamos esses três fundamentos, nós começamos a ter a compreensão e o entendimento do que é o reino de Deus. Nós podemos chamar o reino de Deus, como Jesus deixou muito claro. Ele dá uma outra resposta a uma pergunta dos seus discípulos da seguinte forma. Alguém diz, mestre, os discípulos do teu primo João Batista ensinaram ele a orar. E o Senhor nos ensina a orar. E Jesus dá o modelo do Pai Nosso, que todo brasileiro sabe. O cristão evangélico, o cristão católico, até aquele que não é evangélico, ele sabe o Pai Nosso, porque é prático, estou notório. Mas no Pai Nosso, Jesus, ele dá alguns atributos que tem que mexer conosco. Ele começa nos ensinando a reconhecer que Deus, ele é santo e ele está em um local que nós vemos como um reino, lá em cima. Né? Mas esse reino, Deus quer que esteja aqui embaixo também, aqui em nós. Está ligado aqui, está ligado aos céus. Ligado nos céus. Então ele diz, olha, que venha o teu reino, faça a tua vontade aqui na terra, como no céu. E muitas vezes nós, como cristãos, nós fazemos da forma errada. Começamos a falar com Deus, primeiro pedindo, muitas vezes reclamando, muitas vezes mostrando nossos problemas. E a forma de orar, Jesus nos deu passo a passo no modelo do Pai Nosso. Então, não é reclamando, né? Não é reclamando. Até porque a reclamação... Eu tenho uma dica aí pra gente... Às vezes a gente nem sabe como pedir a Deus. A gente está tão desesperado que você quer reclamar em vez de agradecer. Né? A oração, existem vários modelos de oração. Um dia Jesus ele vai responder outro questionamento de um pessoal no momento da ministração dele. E ele diz, olha, havia duas pessoas, um publicano e uma pessoa simples orando. O publicano, ele batia a mão no peito e dizia, olha, pai, eu não sou como essas pessoas pecadoras. Olha, o senhor sabe que eu ajudo os pobres, que eu faço isso, faço aquilo, eu sou fiel naquilo que eu faço. E Jesus diz, o outro, porém, tão envergonhado, baixava a cabeça e dizia, pai, tem misericórdia de mim, pecador. Quer dizer, eu quero abrir uma lacuna aqui para dizer que existem 3, 4 passos importantes para nós agradarmos o reino de Deus e atrair o coração de Deus para nós. Primeiro, como seres humanos, precisamos reconhecer que somos pecadores. Todo ser humano precisa entender que é pecador para cumprir o Romanos capítulo 3, 23. Não que existe todos nós ninguém somos. perfeito. Né? Todos somos pecadores.
Segundo passo, precisamos nos arrepender desses pecados. O arrependimento, ele é uma porta, uma possibilidade de nós nos achegar a Deus. Eu não basta reconhecer que sou pecador. Eu tenho que reconhecer e tenho que me arrepender dos pecados. Terceiro passo, eu preciso trabalhar para abandonar o pecado. Eu reconheço, me arrependo, eu abandono. E a Bíblia Sagrada nos mostra que o último passo é o passo da obediência. A Bíblia toda está nos convocando para andar em obediência. Obediência leva-nos a mostrar para Deus que nós o amamos. Pastor, muitas vezes as pessoas vão à igreja e ficam fazendo crítica. Eu mesmo já fiz isso. Mas o pastor, a vida dele é toda errada. Na verdade, depois eu descobri que o pastor também é humano. O pastor também pode errar. E a gente, assim, quando você chega na igreja, o pastor não pode errar, tem que ser o modelo. Na verdade, a gente sabe que tem que trabalhar esse modelo, né, para as pessoas. Mas às vezes, o que você tem a dizer sobre isso também, essa questão? Eu já até quase respondi, né, porque ele também é humano. Né? Essa expressão, errar é humano, é uma expressão quase bíblica, mas não justifica permanecer no erro. Quer dizer, quem está no altar, o sacerdote, o levita, as pessoas, elas são mais cobradas do que os outros. Todo cristão, ele é cobrado. Todo cristão, ele é impulsionado a ele mesmo se cobrar, se consertar. Como diz alguns amigos que eu tenho em gaúcho, né? Eu tenho que me consertar. Mas o sacerdote, ele é um espelho. É verdade que nós cometemos erro. É verdade que nós falamos muitas vezes aquilo que poderia ter deixado de falar. É verdade que de vez em quando temos atitudes que, se nós pararmos para pensar, não dizer, se eu pensasse antes, não teria feito. Então, não justifica. Agora, errar é humano. Permanecer no erro é a ignorância. E nós precisamos buscar a Deus para alcançar a verdade do Evangelho no nosso coração. Verdade. Gente, fica aí a palavra de Deus aí, que o pastor vem trabalhando, ele é da Igreja de Cristo, muitos conhecem o Formoso. Acho que todo mundo já, né, pastor? E eu quero que ele deixe as considerações finais. Me parece que tem uma campanha que vai iniciar agora, e está aberto o espaço para o senhor fazer o convite e a gente finalizar, tá? E no final a gente quer uma oração aqui para dar uma abençoada. Vamos sim, vamos orar. Bom, pessoal, essa campanha é a campanha de Daniel. A Igreja de Cristo está no Brasil há praticamente 70 anos, vai fazer 70 anos agora que nós estamos no Brasil, e sempre realizamos a campanha de Daniel. Como que ela funciona? São 21 dias, imitando o texto de Daniel. Quando Daniel ele se consagra, ele faz um jejum a Deus, e nós fazemos essa campanha durante os 21 dias, nos reunindo todos os 21 dias de madrugada na igreja, orando, e também às 19h30, todos os dias. Daí nós entregamos o material gratuitamente para os irmãos, para os convidados, para os amigos, e nós entregamos o material para que acompanhe a campanha. Você anote os seus pedidos de oração. Isso não é uma barganha com Deus, isso é um ato de fé, é um ato de obediência. E nós fazemos essa campanha com esse objetivo, de levar as pessoas a se consagrarem a Deus, a fortalecer mais a sua fé e a sua vida com Deus. Então, você que está ouvindo essa transmissão nossa, assistindo, que Deus te abençoe muito, que Deus derrame sobre você a graça do Senhor. E se você é da nossa região, se você é de Formoso, que quer nos dar o privilégio de ter a honra de ter a sua presença em nosso meio, a nossa Igreja de Cristo em Formoso, Araguaia, está localizada na Avenida Alberto Santos Dumont, esquina com a Rua 11, no setor São José. Fica ali próximo da APAI, né? Próximo à APAI. Para quem não sabe. A APAI é Antiga Mirim, agora é a APAI. Mirim, né? O pessoal que não está se localizando, né? A gente quer agradecer também, daqui a pouco o senhor vai fazer as considerações e orações, o pessoal que está aí online assistindo a gente, a Lidiane, João Lucas, Laide, Júnior, Maria, Leonardo, Roniel, Ramon, Vitória, Elimar e tantos outros que estão aparecendo aí, que a gente não dá para agradecer todo mundo e dizer muito obrigado por você estar assistindo aí. E a live vai ficar aí, o pessoal pode ficar assistindo, né? Porque aí vai, com o passar dos dias, pessoal, eu assim, quero finalizar pedindo a oração, assim, para a gente estar abençoando esse lugar e abençoando as pessoas de Formoso também, região, e quem está assistindo a gente também.
porque a gente não está passando um momento fácil, a gente sabe que está nessa pandemia, até falei que não ia citar isso aí, mas não tem como não falar. E a gente, muitas pessoas estão em depressão. Hoje mesmo que a gente faz um trabalho social, a gente teve em casas de pessoas que chegaram até falar que estão a ponto de suicídio. Então isso é muito triste. E a gente resolveu então convidar o pastor para estar aqui orando, porque não é fácil você chegar na casa de alguém e ouvir isso. É muito difícil. Então a gente pede a oração do pastor e agradecer a presença também do senhor. Essa aqui é uma presença muito importante. A gente precisa de Deus. Não tem como. Ninguém vive sem Deus. Deus é tudo na nossa vida. E eu sei disso. Às vezes eu sou ingrata com Deus, mas a gente sabe que esse é uma coisa que não pode sair da nossa vida. É Deus aqui no coração. Então, pastor, vamos orar? Vamos orar. Vamos orar e finalizar Não deixa a gente estar um pouquinho nervoso, mas eu quero agradecer. Eu estou nervosa também. Agradecer você que está nos acompanhando, participando, né? Que Deus te abençoe muito. Guarde o seu coração. Eu, durante 10 anos da minha vida, eu fiz rádio em Paraíso. E eu sempre encerrava com uma frase que diz assim: há momentos na vida da gente que é preciso parar. Parar para pensar, pensar para refletir e refletir para recomeçar. E recomeçar para ser feliz. E nessa vida só se consegue ser feliz com Jesus. Só com Cristo. Só com a salvação. O momento ele é de pânico mesmo. Mas confie no Senhor. Coloque a sua casa, a sua família na presença de Deus. Tire um tempo para fazer aquele culto do lar. Nesses dias, nós temos visto muitas pessoas que esfriaram na fé. Porque muitas igrejas foram proibidas de funcionar em função do movimento, da aglomeração de pessoas. E o pessoal da saúde tem que fazer o trabalho deles. Mas nós não podemos. Vamos orar. Ore comigo. Ore com fé. Fale com Deus. Faça isso em nome de Jesus. Pai querido, eu quero te louvar e agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por este casal. Obrigado pelas moças, por esta família, Deus. Eu quero pedir em primeiro lugar ao Senhor que consagre esta casa ao Senhor. Consagre esse estúdio ao Senhor. Neste lugar, Deus, acontecerá muitas entrevistas. Neste lugar, acontecerá muitos depoimentos. Neste lugar, as pessoas passarão a se informar de coisas que elas não sabiam. E eu peço ao Senhor, Pai, guarda os teus filhos, abençoa a vida da Ivânia, do Ramon, de toda a sua família, de toda a equipe que está por trás, meu Deus, desta programação. Quero pedir ao Senhor pela nossa. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Ora, Deus, se o Senhor pode fazer tudo isso, olha o que nós estamos pedindo. Faça com que esse vírus enfraqueça. Amém. Faça com que a força desse vírus seja enfraquecido dia após dia. Em nome de Jesus. As pessoas que estão, meu Deus, com a sua imunidade baixa, que essa imunidade seja aumentada pelo poder da fé, pelo poder da obediência aos princípios, até mesmo dos profissionais da saúde. Meu Deus, em nome de Jesus, que a nossa cidade seja guardada, resguardada pelo poder do Espírito Santo. Abençoamos o nosso estado, nosso país. Guarda a nossa nação. Pragas têm rondado este país, mas nós temos visto, Pai, que há uma barreira, que há um socorro, que há uma intervenção do Senhor. Guarda, oramos pelos povos indígenas da nossa região. Oramos, Pai, meu Deus, pelo homem do campo. Oramos pela pessoa mais desprovida de socorro, de condição financeira. Quantas pessoas estão sofrendo agora porque tem lhes faltado até o alimento. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos. Muito obrigado, Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor. A gente tem um convite estendido ao pastor também. Se ele quiser pregar aqui semanal, o espaço está aberto, assim como a gente já convidou outras pessoas. Temos também, vamos continuar com o convite aqui ao pessoal que são os pré-candidatos. A gente não quer misturar as coisas, política e religião, mas tudo está ligado, um que está ligado, Deus é que constitui a autoridade.
Então, a gente está reforçando o convite aqui aos pré-candidatos que quiserem estar aqui no estúdio. O convite continua aberto, viu, gente? Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Boa noite.